Boa tarde, pessoal. Pessoal resistindo bravamente pós-almoço aí. Posso tocar, né? Quer? Boas-vindas aqui. Ele vai falar sobre o ClearSale, a inteligência artificial na proteção de fraude aí, que é um tema bastante importante no e-commerce. Boas-vindas. Obrigado, gente. Meu nome é Gilmar Hansen, sou diretor de produtos da ClearSale. Quem aqui já conhece a ClearSale? Está popular, hein? Tomara que seja para o bem. Depois, se não lá fora, vocês podem reclamar comigo, tá? Eu vou falar aqui um pouquinho, não vou falar de código, aqui vou falar um pouquinho mais institucionalmente sobre o que a gente vem fazendo hoje em dia para o combate à fraude e algumas novidades tecnológicas, tá? Então, para quem não conhece ainda, a ClearSale é líder de mercado em soluções antifraude hoje no Brasil, e a gente trouxe alguns números aqui para tentar embasar a importância dessa qualidade, desse volume de dados que a gente tem, principalmente quando a gente fala de algoritmos de inteligência artificial, que é a base, o nosso core de como a gente hoje evita fraude. Ano passado, passaram pela nossa plataforma, em termos de transações, cerca de 47 bilhões de reais em transações no mercado digital brasileiro, tá? Principalmente do e-commerce, mas hoje também já em outros segmentos. Então, além do e-commerce, a ClearSale hoje também já faz combate à fraude em mercados como serviços financeiros, telecoms, vendas diretas, seguros e outros. Isso aqui teve uma representatividade de 100 milhões de transações individuais em 2016, né? Esse número já foi batido em 2017, deve passar bastante esse ano. E a gente conseguiu também, ano passado, evitar aí mais de 500 milhões em tentativas de fraude, tá? Tudo isso dentro do nosso 85% do e-commerce brasileiro, em termos de transações de valor de vendas gerenciadas. Porém, a fraude, né? Não sei quem aqui já foi vítima de algum tipo de fraude também, ou dentro da loja, para quem desenvolve aí dentro da Magento, ela está cada vez mais sofisticada, né? Nosso poder de criatividade não tem limites. Primeiro, porque os fraudadores se comunicam, então hoje isso é uma tarefa do lado negro da força, que o fraudador também procura ganhar em escala. Isso deixou de ser uma tentativa muito mais, antigamente, individual, para ser hoje um ataque de forma mais global, de forma mais estruturada, com robôs, né? O fraudador também se viu com uma pequena startup que quer escalar, né? Ele não quer mais apenas ganhar com uma compra de cartão de crédito, ele quer ganhar isso em todo o mercado. E, com isso, derivou, eu vou falar aqui apenas de 4 tipos, mas inúmeros tipos de fraudes diferentes que acontecem no mundo digital. A fraude efetiva, que está aqui em cima, a mais clássica, é a fraude onde acontece o roubo de dados, né? Eu vou roubar dados de cartão de crédito de uma pessoa, eu vou fazer uma transação, né, fazer com que aquela pessoa que foi vítima pague a conta e eu receba a mercadoria ou receba o serviço que está sendo contratado. Essa é a fraude mais clássica que existe. Outros tipos que existem também, por exemplo, a autofraude. A autofraude, principalmente, às vezes, relacionados a quadrilhas, onde você faz uma compra, você realmente é o dono daquela informação, dado aquele cartão, mas depois que você recebe a mercadoria, você diz que não foi você. Não fui eu, não recebi nada, não tem nada a ver com isso, não tem provas, não sou eu. O famoso jeitinho, o quê? Eu tento ter um produto bom e depois eu vendo lá, coloco um anúncio no Mercado Livre, no Facebook, e estou vendendo um iPhone pela metade do preço. Assim, poxa, esse cara realmente tem um contrato muito bom para vender pela metade do preço esse produto, né? Muitas vezes ele é fruto de algo como isso. A fraude amigável já é uma fraude mais relacionada à família, ou alguém bem próximo do dono, do titular do cartão. A gente gosta de lembrar aqui do exemplo da vovozinha e do seu netinho. O netinho foi lá, pegou o cartão de crédito da avó e fez um monte de compra na internet, né? Principalmente compra de joguinhos, serviços e tal. E depois a vozinha recebeu o cartão, a fatura do cartão, e falou, mas o que é esse valor todo aqui? Não fui eu que comprei isso. Tinha alguém muito próximo, às vezes, que o dono do cartão não sabia, mas alguém muito próximo, geralmente familiar, que fez o uso indevido. E a fraude limpa. A fraude limpa é um novo conceito onde o fraudador realmente faz a transação com todos os dados do dono, né, dados roubados, e também manda a mercadoria, geralmente, para ser interceptada. Então, em termos de transação, todos os dados realmente eram reais, mas ele está trabalhando na interceptação do bem que foi adquirido a posteriori.
né? Então, isso são 4 formas mais clássicas de fraude no mundo digital, mas que eu trouxe aqui para tentar ilustrar que não é apenas um tipo. E aí dentro existem várias variações, né? Então, é muito importante que, numa estratégia de antifraude, você possa contar com recursos analíticos, com recursos de algoritmos que se programem e evoluem com a mesma velocidade, com a criatividade dos fraudadores, né? Então, a fraude cada vez mais sofisticada e generalizada. Esse aqui é um mapa da fraude que a gente publicou recentemente, saiu no Bom Dia Brasil, acho que mês passado, né, Sugahara? Foi alguma coisa assim, mês passado, que a gente trouxe aqui para trazer para vocês alguns dados interessantes. Ou seja, desse volume todo de dados que a ClearSale tem, de 85% do mercado, como é que foi a distribuição de tentativa de fraude? O indicador geral aqui embaixo é de 3,005, ou seja, de cada R$100, 3% não foram vendas legítimas, foram tentativas de fraude, né? O Brasil, para quem tiver curiosidade, carrega o título de líder mundial nessa categoria, infelizmente. Para você ter ideia, o México é o segundo lugar, com cerca de 2%, e quando você faz uma comparação com o mercado norte-americano, o mesmo indicador do mercado norte-americano é de 0,40%. Né? Então, a gente realmente aqui já está bem evoluído nesse tipo de índice, né? Tem a distribuição regional, que varia muito, e, claro, vai ter a distribuição aqui de tentativas versus quem está oferecendo produtos naquela região, o e-commerce daquela região. Em relação à categoria, né? Então, aqui para tomar cuidado, quem aí está fazendo a sua loja, assim, a sua loja Magento, o que eu estou vendendo na minha loja? Então, essa tentativa, ela varia de acordo com a categoria do produto. Porque é óbvio, né? O fraudador não vai tentar lá comprar, até tenta e faz, mas não é um objetivo de atração ele comprar roupas para revender roupas, né? É mais difícil, ganha menor. O objeto realmente está aí em eletrônicos, artigos de cinema e fotografia, artigos esportivos, muito recentemente um crescimento muito forte desse tipo de e-commerce, e aí celulares e games, né? Os recordistas aqui em tentativas de fraude. Quem tem esse tipo de categoria de produto tem que tomar muito cuidado, porque é realmente o alvo preferido aí dos fraudadores. Em relação a tentativas de fraude por mobile, né? Então, a gente teve aqui agora falando de web apps, realmente a venda através de dispositivos móveis, realmente ainda muito mais em sites que rodam de forma responsiva em dispositivos móveis do que aplicativos. Esse índice aumenta para 5,5 em relação ao percentual total. 3 total, 5,5 somente em dispositivos móveis. Então, por ser mais novo, por ter talvez aí fragilidades a serem exploradas dentro dos sites, dos e-commerces, é também um alvo aí muito interessante para os fraudadores, com uma distribuição maior do que o todo. Bom, a gente tem esse cenário inóspito, difícil para trabalhar, com cada vez mais a característica do fraudador se mutando e tentando fazer coisas diferentes. E, frente a isso, a gente tem um novo consumidor, né? Porque a nossa geração também evolui. Então, de um lado, tem lá a força negra, e aqui, o bom consumidor. Como é que é o bom consumidor hoje em dia? É um consumidor cada vez mais digital, né, de muita pesquisa, muita interação. É alguém que necessita de resposta imediata. Então, isso aqui, né, quando a gente fala de um sistema antifraude, que muitas vezes, quanto mais tempo eu tenho para analisar, melhor a minha resposta. Mas, do outro lado, eu tenho o consumidor, quanto mais tempo você demorar, eu vou embora e vou para outra loja, né? Então, é a antagonia que a gente vive aqui. E preza pela experiência de compra, né? Se for um site com muita fricção, me pedir muita informação, eu desisto da compra e vou tentar depois, eu perco o impulso, né? Então, a gente lida com todo esse cenário difícil, e, ao mesmo tempo, a gente não pode levantar um muro e se proteger, porque, senão, o consumidor bom vai embora. Então, vem o nosso desafio, né? Como é que eu consigo me prevenir e preservar, ao mesmo tempo, a experiência do usuário, a experiência do consumidor? Primeiro, eu vou falar aqui um pouquinho de boas práticas. A gente vê, de forma global, muitos clientes que acabam não tomando alguns cuidados básicos, que a gente gosta de sempre recomendar. Marketplace, né, para quem trabalha dentro de marketplace, tomar cuidado com a sua integração com o seu antifraude, ter certeza que está passando todos os dados importantes. Lembra da questão de categoria? A gente vê muita gente que começa a trabalhar dentro de um marketplace e continua passando, ou passa os dados de uma forma errada,
ou não com a qualidade necessária que a gente gostaria de ter para saber, por exemplo, qual é a categoria do produto sendo vendido naquele marketplace. Vem um campo genérico, vem um campo que não é suficiente e não vai dar para a gente a importância daquela transação. Cuidar muito, aí 2 e 3, com retirada em loja e vales, alvo extremamente interessante para o fraudador na fraude limpa, ou seja, eu faço uma transação totalmente legítima, mas eu mando entregar numa loja. A gente viu alguns e-commerce que permitem cadastrar pessoas que podem retirar aquele produto para mim. Nossa, fantástico. Eu vou lá como fraudador, eu cadastro a mim mesmo e faço a transação num cartão de crédito roubado e sou legítimo. Lá, não, foi eu que vou retirar meu produto. Muito cuidado com esse tipo de alternativa. E vales, né? O fraudador na fraude limpa também, ele vai lá, faz a transação ilegítima, depois ele entra em contato com o saque, fala, eu desisti da compra, você gera um vale aí para mim? Ah, não, mas o vale bota aqui num outro CPF aqui para mim, por favor. E aí já acabou. Né? Então, tome cuidado também com a estratégia de vales. Senhas fortes, ainda muita gente sofrendo do que a gente chama de account takeover, ou seja, de invasão de contas. Por incrível que pareça, senhas em e-commerce gigantes, senhas extremamente fracas, sem o mínimo de proteção, sem política de troca de senhas. E o que a gente sempre fala no 6º ponto, envolver a área de TI, para você poder ter umas políticas aí minimamente plausíveis para garantir a segurança do seu e-commerce e evitar invasão de contas, e com isso que algum fraudador vai começar a coletar dados bons para ele fazer transações fraudulentas. Posto isso, talvez o que a gente traz aqui de mais diferente é falar um pouquinho de Behavior Analytics. Então, dentro do contexto de inteligência artificial, algo que a gente está expandindo cada vez mais a utilização no mercado além de olhar a transação que está acontecendo no e-commerce, de quem é esse cartão, se tem histórico, CPF de risco, CEP de risco, olhar um pouquinho o comportamento do usuário digital. Né? Quais são as características daquela pessoa, daquele consumidor, no momento que ele está efetuando uma compra. E, para isso, a gente tem 3 APIs, 3 ferramentas para conseguir nos ajudar, de forma analítica, a entender se é um comportamento de um bom usuário ou se é um comportamento de um usuário que tem alguma má intenção. A primeira delas é a identificação do device. Então, a gente tem uma API que permite, no momento da transação, coletar qual é o device que está acontecendo naquela transação. Parâmetros, para gerar uma identidade, como se fosse um hash único daquele device. Quer dizer que, toda vez que eu for comprar com um device diferente, é errado, é uma transação suspeita? Não. Mas também ressaltar o bom comportamento, ou se eu tenho histórico positivo associado a um Samsung Galaxy 8, tal tamanho, tal versão, me ajuda também a garantir e ser mais rápido quando a transação for boa. Ao mesmo tempo, como o device está sendo utilizado? Análise do comportamento do usuário do dispositivo usado pela compra. Será que eu estou comprando numa velocidade que é uma velocidade normal para um ser humano? Será que eu estou navegando naquele e-commerce de uma maneira usual, típica de um ser humano? Será que eu estou preenchendo os dados, na intensidade de digitar o teclado de uma maneira normal? Ou eu estou sendo aqui, usando alguma ferramenta, algum script para injetar código o mais rápido possível, porque, novamente, o fraudador precisa ganhar escala. Então, ele não vai, manualmente, tentar fazer uma compra fraudulenta. Ele vai fazer injeção de código, robôs que vão ficar navegando em telas o mais rápido possível. A gente tem indicadores do tipo, uma navegação normal, será que você vai primeiro navegar no site e você vai diretamente para a página daquele produto e depois, rapidamente, para a finalização da compra? Então, tem comportamentos bons e tem comportamentos suspeitos que podem nos alertar. E, por último, o monitoramento da atualização da conta. Então, a gente tem uma API também que permite a gente identificar como é que está sendo o uso da conta naquele e-commerce. Esse cara é um cara que mudou a senha dele há pouco tempo. Esse cara foi na atualização, antes de fazer a compra, foi na sua conta e mudou o endereço de entrega, nesta compra, que é uma compra de um valor alto. Então, tudo isso combinado são dados que permitem a gente ter mais assertividade no que está acontecendo naquela compra, se é uma compra boa ou não. Falando aqui um pouquinho mais em detalhes, da primeira integração, que a gente chama do device, então, fingerprint, ferramenta de identificação e detecção de devices. A gente trabalha aqui com mais de 40 variáveis que, combinadas, geram um fingerprint único do dispositivo. Novamente, para eu conseguir ter mais histórico positivo daquele device. Se eu tiver com um device diferente, não é que é uma questão que é uma compra ruim, mas eu posso entender que aconteceu uma mudança e entender o peso disso. Então, geolocalização,
um endereço IP. Ah, mas eu estou navegando privado, eu tenho aqui uma VPN. Ótimo. Saber que eu não consegui coletar o seu IP é uma informação importante para o meu modelo estatístico. É uma informação importante para o meu algoritmo. Qual foi a operadora de telefonia, sistema operacional, modelo de dispositivo, e por aí vai. A gente trouxe só alguns aqui como exemplos de que tudo isso combinado gera um hash único e que a nossa plataforma vai identificar. Mapper, ferramenta de análise do comportamento do usuário, comportamento de criação e edição, páginas acessadas durante a navegação do site. Eu cheguei nesse e-commerce por onde? Eu digitei, eu vim de uma campanha, ou de um jeito que eu não consigo ter o traceability para saber como é que ele chegou naquela página. Comportamento de navegação, né, outros sites cobertos. Mapa de calor, a gente consegue ter uma ferramenta visual que identifica qual foi o mapa de navegação, mapa de calor dessa navegação. Tempo de permanência em cada uma das páginas. E o uso de recursos de autocompletar. Né? Então, está usando injeção de código, né, ou está realmente digitando. Tem ali teclado com o tempo humanamente normal que você digita alguma coisa. O tempo de digitar nome, sobrenome, etc. Então, tudo isso é coletado e é inferido dentro dos nossos algoritmos. E, por último, aqui o profile, ou seja, a detecção de mudanças em dados cadastrais. Essa API, que é o Profiler, analisa o comportamento de dados cadastrais, tentativas de login e redefinição de senha de uma conta. Tudo isso é normal, mas isso associado àquela compra de alto risco, num momento muito próximo àquela compra, pode ser algo suspeito. É importante que a gente saiba, que o antifraude saiba disso, para isso pesar em seus modelos. Então, agora a gente entra na parte simples. Quando a gente fala, principalmente de algoritmos de inteligência artificial, a gente está falando aqui de variáveis e pesos variáveis para as variáveis. Então, tudo aquilo que eu citei para vocês, em cada um dos campinhos dessas 3 APIs, são as variáveis, que são os X, que estão ali, que tem N. Fora todos os dados da transação, que é o quê? Que é o valor, o item, a categoria, o CEP de destino, o CPF, etc., etc. Tudo isso combinado, e cada uma dessas variáveis com pesos também dinâmicos, gera uma propensão num algoritmo que é dinamicamente calibrado por meio de machine learning. Ou seja, olhando tudo o que acontece no mercado, em todos os e-commerces que a gente trabalha com antifraude, se acontecer uma situação suspeita de determinado campo, determinado CEP, por exemplo, esse CEP de risco, que eu já tive uma variável resposta, já tive uma identificação de fraude, ele passa a ter um peso maior dinamicamente no nosso algoritmo, sem precisar de uma intervenção manual. É essa recalibragem que acontece o tempo todo em todas as compras, aquelas mais de 100 milhões de transações que passam pela ClearSale. E aí você tem modelos, que a gente fala aqui em cima, modelos que desafiam, e a inclusão de modelos dessas tecnologias de comportamento, device e conta, que também são somadas, e a gente faz o que a gente chama de ensemble machine learning, para chegar no score final, tudo isso calculado dinamicamente, com os pesos sendo atualizados dinamicamente, e chega a uma propensão de fraude ou uma propensão de transação boa quando acontece naquele milissegundo aquela compra num determinado e-commerce. É tudo isso que permite a gente dinamicamente estar calibrando a nossa plataforma para identificar e separar comportamentos bons de comportamentos suspeitos. Alguns exemplos aqui de Behavior Analytics, né? Trouxe alguns exemplos camuflados aqui, mas que são reais. Em relação ao fingerprint, né? Então, imagine que a gente tem aqui 6 CPFs distintos realizando compras no mesmo dispositivo no mesmo dia. Isso é normal? Sim ou não? Pode acontecer? Pode. Minha família é bem grande, eu emprestei meu celular para todo mundo fazer alguma compra de algum ingresso na internet. A probabilidade disso acontecer é alta? Então, eu posso ter um peso atrelado a esse comportamento. E se acontecer alguma coisa com algum daqueles CPFs, eu posso ter um peso maior ainda para aqueles CPFs, para me prevenir em futuras compras no mercado. Então, aqui a gente viu, né, todos os pedidos referentes a uma única empresa de telecomunicações, nomes utilizados nos pedidos sem relacionamento. Então, a gente provou que, além disso, a gente tem uma outra identificação, que é esses CPFs, esses nomes não têm um histórico nem de localização e nem de família para ter alguma coincidência desse sentido. Né? Tá, poderia ser um grupo de amigos que se gosta muito e usam o mesmo device? Pode, mas é mais difícil. Isso é determinístico? Não, é probabilístico. Então, isso aumenta o peso lá no nosso score.
O Mapper, né? 26 transações realizadas na ClearSale, com determinado valor, as 15 primeiras compras aprovadas, com comportamento de navegação dentro dos parâmetros estatisticamente esperados. Últimas compras apontaram um comportamento diferente do habitual. Preenchimento excessivamente rápido, sem comparativo de produtos, geolocalização diferente dos anteriores, consulta direta na página do produto. Isso aqui também é muito usual, né? O fraudador não vai lá navegar no site, ele vai no mecanismo de pesquisa, dá o produto, escolhe, compra e vai. Né? E isso tudo em pouquíssimos segundos. Os pedidos foram negados e, posteriormente, a gente fez uma amostra e identificou que realmente se tratava de fraude. Né? Novamente, vários indícios até você chegar a uma conclusão. O Profiler, né? 36 transações identificadas na ClearSale, primeira compra em 2010, de um e-commerce muito conhecido, compra no Marketplace, todas as transações utilizando a mesma conta e mesmos dados. Em 14 de 4 de 2017, houve alteração em algumas informações da conta. Provavelmente primeira invasão. Em 19 de 4, tem 5 dias depois, fraude confirmada. Associação, alteração de conta com fraude. É determinístico? Não. Mas ajuda a levantar indícios, e saber que isso aconteceu aumenta a assertividade do score. Então, tudo isso aqui é um pouco provocativo. Eu trouxe aqui esse slide do Gartner, que ele fala na necessidade de investir em ferramentas de confiança. Se tem um mantra na ClearSale que a gente sempre fala, é que a maioria é boa. No e-commerce brasileiro, a gente tem que investir para identificar o bom, e não para reprovar. Dentro do país que a gente vive, com esse índice altíssimo de tentativas de fraudes, com o mercado altamente competitivo, incertezas, crise, etc., reprovar pode ser barato, mas é uma reprovação burra, porque custa caro. A gente está destruindo margem de uma empresa, a gente investe na plataforma, desenvolve código, faz investimento em Google, em Facebook, traz visitantes e depois reprova. Então, invista em ferramentas que vão aumentar a sua assertividade de quem você pode confiar. Acho que esse é a grande mantra aqui, sempre identificando, né, padrões bons, identificando sinais de compras legítimas, bons consumidores. Vamos focar nos bons. Por último aqui, sobre prevenção à fraude. Né? Se a experiência do cliente é uma vantagem competitiva, né, todo mundo fala que a experiência de cliente, customer experience, é altamente competitivo, estratégias e tecnologias de prevenção à fraude são chave para essa experiência, porque se eu gerar muita fricção, eu perco a experiência e perco o cliente, então a prevenção à fraude pode ser também uma vantagem competitiva. Era isso que eu tinha a passar como mensagem para vocês. Tanto eu aqui quanto o Sugahara, pode levantar a mão ali, Danilo. Estamos aqui durante todo o evento. Quem quiser conhecer um pouco mais da ClearSale, das nossas tecnologias, das nossas APIs, a gente está à disposição aí para vocês. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigado, Gilmar.